Fala rapaziada, tudo belezinha com vocês? Aqui é o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus amigos, a gente vai falar aqui a respeito de Duna Parte 2, lançado em 2024 com uma produção da Warner Bros. Em parceria com a Legendary Pictures e continua exatamente de onde o primeiro parou. Ele não é só uma continuação ali da história, né? É uma prova que o primeiro filme era só o começo de algo muito maior mesmo. E talvez algo muito mais perigoso também. Na continuação, Paul Atreides se une ao povo de Arrakis enquanto busca vingança contra aqueles que destruíram sua família. Ao mesmo tempo, ele precisa lidar com visões de um futuro devastador e com a possibilidade de se tornar algo muito maior do que ele gostaria. Dividido entre o amor e o destino e o peso de uma possível guerra santa, Paul precisa decidir quem ele vai ser antes que suas escolhas mudem o universo para sempre. Bom, meus amigos, eu achei Duna Parte 2 ainda melhor que o primeiro filme e isso não é pouca coisa. Porque o primeiro já fazia um trabalho muito bom de construção de mundo, mas aqui parece que tudo finalmente ganha um propósito. A história continua diretamente. Paul Atreides agora está vivendo em Arrakis junto com o povo do deserto e aprendendo os costumes, se adaptando, ao mesmo tempo tentando entender quem ele precisa se tornar. E esse conflito é o coração do filme. De um lado, ele tentando fugir da ideia de destino e do outro, tudo empurrando ele para isso. O mais interessante é como o filme trabalha essa ideia quase que messiânica. Existe uma divisão muito clara. Tem o povo que acredita cegamente e tem quem resiste. E aí entra uma das críticas mais fortes do filme. Como a fé pode ser manipulada. Como discursos moldam pessoas, mas ao mesmo tempo o filme também brinca com aquela dúvida. E se ele realmente for aquilo tudo? Isso deixa tudo mais desconfortável, mas no melhor sentido possível. Uma coisa que eu estava com receio antes de assistir, como eu falei para vocês no vídeo anterior, era o Timothée Chalamet. Porque ele foge do padrão clássico de protagonista, que é forte, imponente, mas olha, aqui ele entrega e entrega muito. Principalmente no final do filme, que é quando ele precisa se impor de verdade. Eu, particularmente falando, comprei muito a transformação dele. Ele deixa de ser só um sobrevivente e passa a ser alguém que pode liderar. Mas o filme ele é inteligente porque não transforma num herói tradicional. Sempre fica aquela sensação de que tem algo errado. Até porque, se você já conhece a história de Duna, você sabe que Paul Atreides está longe de ser o famoso herói. O elenco de apoio continua absurdo. Josh Brolin volta muito bem naquele papel mais bruto, direto, com presença forte em cena. Cara, a Rebecca Ferguson é formidável, aqui ela tá em outro nível. Depois do ritual com aquele líquido dos vermes, a água da vida, a personagem muda completamente. E não é só uma coisa mística, é como se ela perdesse o medo e junto com isso os limites também. Ela passa a fazer o que precisa ser feito sem hesitar. E isso dá um peso muito grande para a personagem. O Javier Bardem continua excelente, representando bem esse lado religioso e devoto. O Stellan Skarsgård como vilão traz uma presença muito forte, imponente, desconfortável e funciona muito bem dentro da proposta. A Florence Pugh aqui entra como a princesa, já preparando o terreno para o que vem pela frente. E é muito bom ver o Christopher Walken também como imperador, cara, porque fazia tempo que eu não via ele em alguma coisa. E é sempre bacana ver ele em cena, né? Um dos caras que merece um grande destaque aqui também é o ator Austin Butler, que interpreta Fade Halta, que é um dos antagonistas principais desse filme, se não o principal. Meu, assim, uma surpreendente atuação, porque você compra bastante, sabe? É o que eu falo pra vocês, que quem me conhece aí sabe que eu gosto muito de ver aquele vilão que gosta de ser vilão, sabe? Que você não fica justificando as suas ações, que você não fica tentando humanizar o cara. Ah, é que na verdade ele tem um passado triste, logo suas ações se justificam. Não, aqui o cara é um assassino, o cara é um lunático e você vê isso desde o primeiro momento em que o cara aparece em tela. Então assim, aplausos pro roteiro, aplausos pra produção e aplausos pro ator que mandou muito bem. Agora sim, meus amigos, sendo sincero com vocês, se tem uma coisa que não funciona pra mim é a Zendaya, cara. E não é pela importância da personagem, porque a Shani ela é fundamental para a história, principalmente ali pro Paul. Agora o problema para mim é a entrega. É uma personagem que precisava de muito mais camadas, muito mais emoção e peso. Em vários momentos isso falta. As expressões não variam tanto, o impacto emocional não vem como deve, e isso enfraquece um pouquinho a relação dela com o Paul Atreides, sabe? Principalmente porque esse relacionamento deveria ter muito mais força. Só que aí também entra o mérito da direção. O Denis Villeneuve, junto com o roteiro, adapta isso de uma forma diferente do livro, seja ela pela escolha narrativa ou seja pelas limitações de linguagem do cinema. Eles conseguem conduzir isso de um jeito que funciona dentro do filme. Então você entende a importância dela e você sente que ela é relevante.
mas assim, não chega nem perto do peso que poderia e que, na minha opinião, deveria ter. E convenhamos, né, meus amigos, a Zendaya é um dos maiores marketings falsos aí dos últimos tempos em Hollywood, né? Porque se tem mulher forte, empoderada e o caramba, ela tá no meio. Então, assim, eu particularmente falando, acho que eu já tô meio saturado de ver essa menina em tudo que é obra, sabe? E com todo respeito à atriz, não tenho absolutamente nada contra, mas também não tenho absolutamente nada a favor, né? Esse filme aqui nos mostra, por exemplo, alguns relances ali, segundos, da Anya Taylor-Joy como a irmã do Paul Atreides aí, e já colocando aí um possível futuro. Eu acredito que ela vai até retornar na parte 3 mesmo como a própria personagem. Mas, cara, a Anya Taylor-Joy dá de 10-0 na Zendaya em interpretação, sabe? Então eu acho que deveria ter tido uma atriz ali, cara, que entregasse um pouco melhor, pelo menos, né? Porque a Zendaya, cara, na felicidade, na derrota, na ação, é sempre aquela mesma cara de bunda. Então, pra mim, não deu, não. Tecnicamente falando, meus amigos, o filme é um absurdo. A fotografia é incrível, os efeitos especiais são impecáveis e formidáveis, e a trilha sonora continua elevando tudo. É aquele tipo de filme que você sente o cuidado em cada detalhe. Nada parece vazio e nada parece sem alma. Tudo tem um peso e tudo tem um propósito. E vamos ser sinceros, hoje em dia isso é muito raro, principalmente dentro da ficção científica. É muito bom ver que ainda existem produções assim que não tratam o espectador como alguém que só quer consumir qualquer coisa. Aqui você entra no universo e você sente o universo. Por fim, rapaziada, Duna Parte 2 é um excelente filme e eu fico muito feliz que algo assim exista dentro da ficção científica hoje. É um gênero que sinceramente parece que respira através de Duna. Com a parte 3 vindo aí, a sensação é de que isso ainda vai crescer mais, ou pelo menos fechar de uma forma digna, né? O melhor é que eu vou poder acompanhar no cinema dessa vez, porque convenhamos, né? Motivo para ir hoje em dia está cada vez mais raro. E quando aparece algo assim, vale muito a pena. E também dou aí os meus parabéns, não só ao diretor, mas à produção inteira, por entregar uma trilogia desse nível, com essa magnitude e grandiosidade, em basicamente aí 5 anos, né? Que a parte 1 veio em 2021 e agora a parte 3 vai concluir no final desse ano aqui. Então não é 10, 15 anos aí, e no último filme nós somos completamente ali humilhados, né? Com um balde de fezes na nossa cara. Então, assim, parabéns realmente aí à produção. Espero que o terceiro filme seja bom, né? Lembrando que essa é só a minha opinião referente ao parte 2. E é isso, rapaziada. Então, sendo bem sincero com vocês aí, Duna é um outro nível de cuidado, é um outro nível de construção, um outro nível de respeito com a história, e eu recomendo a todos vocês que assistam, tá? Um excelente filme. E enfim, meus amigos, lembrando que tudo que foi abordado nesse vídeo é simplesmente o meu ponto de vista, é só a minha opinião, e por hoje é só isso que esse humilde canal tem a oferecer para vocês. Muito obrigado por tudo, grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.